Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana. Vamos à nossa aula de língua portuguesa do livro 2, textos que informam e apresentam dados para produzir opinião. Vamos lá para o nosso livro, aqui, na página 19. Vamos produzir, pessoal? Vamos começar as ideias para fazer uma produção de uma reportagem digital? Vamos pensar sobre o assunto. Roteiro para edição de reportagem digital. Agora é a vez de você e seus colegas produzirem uma reportagem digital. Reúnam-se em grupo e planejem um roteiro para uma reportagem digital sobre mudanças climáticas e problemas ambientais. Vocês deverão utilizar as pesquisas feitas nas disciplinas de ciências, matemática e geografia sobre o assunto para aprofundar a reportagem de vocês. O que eu vou pedir agora, como nós estamos num momento atípico, sem aulas presenciais, eu vou pedir que vocês, antes de tudo, antes de iniciar a escrita de vocês vão colher reportagem, ou seja, vão separar diferentes reportagens sobre mudanças climáticas e problemas ambientais, porque esse será o nosso tema da reportagem digital. Então, vou escrever aqui. Mudanças climáticas, e problemas ambientais. Dá um espacinho que não coube ali. Então, primeiro de tudo, o que eu vou fazer? Vou pegar informações sobre esse tema. Pego outras reportagens, textos que falem sobre o assunto. Então, separar textos, notícias, posso separar entrevistas também que eu posso fazer com alguém, entrevistas, livros e etc, né? Tudo isso sobre o tema que nós vamos falar na nossa reportagem. Vamos lá, uma reportagem digital pode incluir, o que pode ter na minha reportagem digital? Texto escrito, ou seja, apresentação do assunto, análise dos dados. Como que eu vou analisar um dado? Para isso eu preciso ter uma entrevista ou verificar tabelas, vou ver lá a temperatura na época de 1900, a temperatura de 10 em 10 anos até hoje em dia. Isso é análise de dados. Proposta de reflexão e a minha discussão. Se eu for entrevistar pessoas, lembra que na aula anterior eu sugeri que vocês, se tivessem como perguntar a alguma pessoa que tenha mais ou menos uns 80, 85 anos, 90, sobre a temperatura quando eles eram crianças e como é hoje em dia? Você já pode usar essa entrevista para a produção da nossa reportagem digital, da sua reportagem digital. Por exemplo, resultado de pesquisa. Você foi pesquisar como era a temperatura a cada 10 anos, a cada 5 anos. Como você percebeu a evolução da temperatura nesse tempo? Ou a produção do lixo, se você for falar sobre problema ambiental, só isso, só sobre o problema ambiental. Com relação ao lixo, como você foi percebendo a produção do lixo ao longo dos anos? Lá quando era 1950 até hoje, como que está isso? Isso você vai fazer o resultado da sua
pesquisa. Dados históricos, novamente. Como que era lá antigamente, como que é hoje em dia? Por que antigamente era daquela forma? Porque, por exemplo, antigamente o leite só vinha em garrafa de vidro. Hoje em dia a gente já compra leite de saquinho, leite de caixinha. E antigamente, será que era só em garrafa de vidro? Não tinha em saquinho? Como que era isso? Isso é um dado histórico para você pesquisar e complementar aí a sua reportagem digital. Vocês agora vão ser repórteres e vão investigar, vão ser investigadores também. Imagens, então pega a imagem lá de antigamente, imagem atual, compara as informações usando imagens para deixar a sua reportagem mais ilustrada, chamar a atenção das pessoas para a sua reportagem. Vídeos, você pode pegar as suas entrevistas, você pode gravar. Filma a sua entrevista, pede para a pessoa que você está entrevistando gravar um vídeo com a pergunta que você for fazer. E aí você pode usar ou o vídeo inteiro ou só trechos que sejam mais interessantes e atrativos para a sua reportagem digital. Isso também é possível fazer. Sons. Você pode só usar barulhos, né, para poder mostrar algo que você queira, dramatizar na sua reportagem. Por exemplo, o barulho dos raios e trovões, se você for falar com relação à seca, que não tem mais chuva, ou o barulhinho da chuva, se você for falar em algum momento de chuva. Gráficos ou infográficos. Lembra que eu falei quando você for buscar informações, coletar dados, você pode mostrar lá. Eu pesquisei que a temperatura média em 1930 era lá 12 graus. 10 anos depois, em 1940, subiu um pouquinho, foi para 16. E assim você vai... Olha lá, foi para 18 graus e assim eu fui percebendo a mudança de temperatura por meio da pesquisa da temperatura ao longo do ano, ou percebi na coleta de dados a questão do lixo, da produção do lixo, porque as empresas foram modificando as suas embalagens. Você vai analisar os seus dados, vai poder fazer gráficos, infográficos, como que você já aprendeu na sua escola também, para você poder fazer. Por fim, após fazer todas essas coletas, você vai conversar com um adulto na sua casa, com uma pessoa mais velha que você, porque agora a gente não tem como conversar com um colega, certo? A não ser que você consiga conversar com o seu colega por aplicativos de conversa ou redes sociais, para vocês trocarem ideia, vocês podem fazer essa reportagem juntos. Veja o que é possível para você fazer neste momento que está em casa. Então, olha lá, conversem sobre o que seria interessante incluir nesse texto. O que é legal você colocar nessa sua reportagem para que ele seja atrativo. Não é legal a gente pegar uma reportagem, puxa, que legal isso, essa descoberta. Imagina que é você lendo algo muito interessante. E informativo ao leitor e ajude a formar as próprias ideias acerca do tema abordado na reportagem. Então assim, eu vou ler a reportagem que você escreveu, e a partir daquela reportagem eu vou ter a minha opinião sobre o assunto. Então eu vou ver ali, puxa, mas o especialista que eles estudaram diz isso. Mas o especialista daqui diz aquilo outro. Mas eu prefiro então contribuir com o que esse especialista falou. Aí é a minha opinião sobre a reportagem que você está escrevendo, que você produziu. Siga as orientações de seu professor e utilize o espaço a seguir para planejar o seu roteiro. Você tem aí o espaço no seu livro, na página 20, para fazer o seu roteiro de reportagem. Lembrando que eu já fui falando com vocês o passo a passo do que deve ser feito.
Primeiro de tudo, nós já definimos o tema. Depois você vai separar material sobre esse tema. Como que você vai sair escrevendo assim, sem ter material para escrever sobre? Você pode separar textos, notícias, entrevistas, livros, vídeos que você possa ter visto. A reportagem digital não pode ser com vídeo? Pode também. Você pode fazer a sua reportagem digital totalmente em forma de vídeo. Vai ficar super bacana se você tiver essa habilidade e puder fazer. Aí você vai poder usar música no fundo, os sons como foi sugerido, trecho da reportagem, das entrevistas que você pode vir a fazer. E assim você vai usando a sua criatividade para tornar o mais atrativo e elaborado que você conseguir. Se você tiver a oportunidade como fazer em grupo, perfeito! Vai ficar super legal. Certo? Então, conto com a colaboração e a contribuição de vocês para a produção dessa reportagem digital. E compartilhem com a gente nas redes sociais, no @SAE-Digital e marquem lá o hashtag LPSAE Digital, hashtag SAE Digital. Vamos fazer uma rede de reportagens digitais? Vamos lá, pessoal? Vai ser um momento muito legal e divertido. Conto com a colaboração de todos vocês para tornar esse momento mais agradável possível de troca de ideias e informações também sobre diferentes abordagens no tema escolhido. Tchau, pessoal. Até a próxima aula.